Fala, torcedor do Nordeste. Seja muito bem-vindo ao Nordeste Sport News, o canal que traz as notícias mais quentes e os bastidores mais reveladores do nosso futebol regional. Já aproveita para deixar o like, isso ajuda muito a fortalecer o nosso trabalho. Compartilha com os amigos que também vivem a paixão pelo esporte nordestino e fica com a gente até o fim, porque o vídeo de hoje está imperdível. A informação começou a circular nos bastidores do futebol brasileiro e já deixou torcedores de olhos arregalados. Renato Augusto, o meio-campista que já brilhou com a camisa da seleção e passou por grandes clubes da Europa, agora estaria assinando com o Santa Cruz. A repercussão é natural, porque estamos falando de um jogador que tem experiência internacional e capacidade de comandar o meio de campo com inteligência, visão de jogo e passes precisos. O burburinho começou com fontes próximas ao clube, que garantem conversas avançadas e uma proposta que teria convencido Renato Augusto a retornar ao futebol nacional em uma missão completamente inesperada, longe dos holofotes tradicionais. Não é todo dia que um jogador desse calibre decide se juntar a um clube de tradição regional, e isso imediatamente acende debate sobre o impacto que ele pode ter dentro e fora de campo. Alguns apontam que essa contratação pode transformar a mentalidade do time, trazendo liderança e experiência em momentos decisivos, enquanto outros se perguntam se o jogador conseguirá adaptar seu estilo à realidade do Santa Cruz. É justamente esse contraste que mantém o rumor vivo e faz cada torcedor, cada comentarista e cada fã de futebol querer acompanhar cada movimento nos bastidores. O que torna essa notícia ainda mais surpreendente é o histórico de Renato Augusto. Ele começou como jogador de futsal, uma base que sempre valorizou a técnica e o domínio da bola. Passou pelo Fluminense, destacou-se nas categorias de base e rapidamente mostrou maturidade tática que chamou a atenção de clubes europeus. Depois, viveu experiências em times como o Bayer Leverkusen, onde aprendeu a jogar com disciplina e inteligência, e no Corinthians, onde conquistou títulos e se consolidou como um dos líderes do meio-campo. Esse currículo, aliado à experiência com a seleção brasileira, faz dele um atleta que não apenas chega para jogar, mas para transformar mentalidades e elevar padrões. Então, imaginar Renato Augusto vestindo a camisa do Santa Cruz provoca curiosidade e entusiasmo, misturados a uma dose saudável de ceticismo, porque ninguém quer criar expectativas sem entender o plano do clube. Nos corredores do clube, a conversa sobre Renato Augusto não para. Funcionários, ex-jogadores e até patrocinadores comentam a possível chegada do meio-campista como um movimento estratégico, que vai além de campo. A presença de um jogador desse nível influencia a preparação física, a motivação dos jovens talentos e até o marketing do clube. Se o rumor se confirmar, o Santa Cruz pode não apenas fortalecer seu time titular, mas também atrair atenção nacional e até internacional, com a imprensa cobrindo cada treino, cada entrevista e cada postura do jogador. O burburinho é tanto que já se fala em mudanças na estrutura do clube, adaptações no elenco e, claro, uma expectativa gigantesca por resultados que ainda nem podem ser previstos. Essa chegada, se concreta, seria mais do que uma contratação, seria um verdadeiro manifesto de ambição e capacidade de sonhar grande dentro do futebol regional. Além disso, Renato Augusto sempre foi conhecido por sua capacidade de criar jogadas e fazer passes que mudam o rumo de partidas. Isso significa que, mesmo chegando a um clube menos midiático, seu impacto pode ser imediato. A ideia de um jogador experiente assumindo a responsabilidade de organizar o time, orientar os mais jovens e servir como referência é irresistível para qualquer técnico. A torcida já imagina o que ele pode fazer dentro de campo, mas também fora dele, como mentor, motivador e símbolo de que o clube não se contenta com o mediano. É exatamente esse tipo de história que transforma rumores em assunto do dia, gera vídeos, comentários e debates acalorados nas redes sociais. Cada menção a Renato Augusto no Santa Cruz provoca teorias, análises e palpites, criando uma narrativa que ainda nem começou oficialmente, mas já é protagonista na cabeça de muitos. Outra camada desse burburinho é a dimensão simbólica. Renato Augusto representa um elo entre gerações. Quem acompanhou sua ascensão nas bases, sua passagem pela Europa e o protagonismo na seleção agora vê a chance de reviver a carreira de um ídolo em um contexto diferente. Para o Santa Cruz, seria um reforço que carrega histórias, conquistas e um futebol que inspira confiança. Cada notícia, cada rumor, cada comentário sobre a chegada do jogador aumenta o suspense,
criando uma expectativa quase cinematográfica, como se estivéssemos acompanhando não apenas uma contratação, mas uma narrativa de superação, estratégia e audácia no futebol brasileiro. O que deixa tudo mais instigante é a possibilidade de mudanças na dinâmica do time. Renato Augusto não é apenas um jogador, é alguém que pode reorganizar esquemas, definir funções e exigir comprometimento de todos ao redor. A torcida imagina treinos mais intensos, jovens aprendendo com o mestre e partidas com estratégias mais refinadas. E, claro, cada rumor sobre negociações, detalhes do contrato e ajustes táticos só alimenta o burburinho. Até que uma confirmação oficial aconteça, a história continua se desenrolando em conversas de bar, redes sociais e programas esportivos, como se cada opinião fosse uma peça de um quebra-cabeça que, quando completo, promete ser surpreendente. O impacto da chegada de Renato Augusto no Santa Cruz também pode ser sentido fora do campo. Imagine o efeito sobre os patrocinadores e a mídia. Um jogador com currículo internacional gera visibilidade imediata, aumenta o interesse de marcas e atrai atenção para jogos que, antes, passariam despercebidos. O rumor já provoca especulações sobre contratos publicitários, entrevistas exclusivas e estratégias de marketing digital que podem catapultar o clube para um novo patamar de relevância. Essa movimentação, mesmo antes de oficializações, deixa claro que o futebol não é apenas sobre gols, mas também sobre narrativa, imagem e capacidade de gerar engajamento. Para o torcedor, cada notícia se torna uma promessa de transformação, e isso mantém a chama do entusiasmo acesa, independentemente do que aconteça dentro das quatro linhas. E o que dizer da reação da base do clube? Jovens atletas olham para Renato Augusto como um exemplo vivo de carreira construída com técnica, disciplina e visão de jogo. Sua chegada cria a possibilidade de aprendizado direto, como se cada treino se tornasse uma aula prática de excelência. Os comentários sobre sua postura, ética de trabalho e experiência são constantes nos bastidores, e já se fala que sua influência pode acelerar o desenvolvimento de jogadores promissores. Esse tipo de impacto silencioso é tão valioso quanto gols ou assistências, porque muda a mentalidade de todo o grupo, prepara o terreno para vitórias futuras e transforma um rumor em expectativa concreta de evolução. No campo, a discussão gira em torno de como Renato Augusto vai se encaixar. Alguns apostam que ele vai assumir papel central no meio-campo, ditando ritmo e conectando defesa e ataque, enquanto outros acreditam que sua experiência será explorada em momentos estratégicos, equilibrando juventude e maturidade. O fato é que o simples rumor gera debates táticos intermináveis, envolvendo torcedores, comentaristas e especialistas, como se cada palpite fosse uma prévia do que está por vir. Essa antecipação é o que faz o futebol brasileiro tão apaixonante. Um jogador pode, sozinho, transformar conversas, expectativas e sonhos em histórias que atravessam redes sociais e programas esportivos. Além disso, a chegada de Renato Augusto acende discussões sobre a ambição e projeto do clube. Se o Santa Cruz está disposto a apostar em um atleta desse calibre, a mensagem é clara: o clube quer mais, não se contenta com o básico e busca relevância no cenário nacional. Isso provoca teorias sobre investimentos, contratações futuras e ajustes estratégicos que ainda não foram revelados. Cada rumor aumenta a percepção de que estamos diante de uma mudança profunda, não apenas de um reforço pontual, mas de um planejamento ousado e estratégico que pode redefinir o futuro do time. O burburinho também envolve torcida e redes sociais. Cada postagem, cada comentário sobre Renato Augusto no Santa Cruz viraliza, provoca debates e cria expectativa coletiva. A narrativa se transforma em algo quase palpável, torcedores imaginam jogadas, dribles, passes decisivos e momentos de liderança dentro do campo. A antecipação cria um efeito dominó, onde rumores, análises e projeções se entrelaçam, mantendo todos atentos e ansiosos por qualquer confirmação, por menor que seja. É como se cada fã participasse ativamente da construção dessa história, tornando o rumor quase tão emocionante quanto um jogo de fato. Por fim, o que permanece claro é que Renato Augusto no Santa Cruz é mais do que uma notícia, é um enredo que mistura surpresa, expectativa e especulação. Enquanto os bastidores fervem, o torcedor aguarda cada sinal, cada pista, cada comentário que possa indicar o futuro desse capítulo. A cada rumor, cresce a sensação de que algo grande está prestes a acontecer,
e o efeito é quase contagiante, envolvendo todos que respiram futebol. Se a história se concretizar, vai ficar marcada como um momento emblemático na trajetória do clube e do jogador, mas mesmo enquanto se mantém apenas no campo das especulações, já se consolidou como um dos burburinhos mais comentados do cenário esportivo nacional. E o mais curioso nesse rumor é que ninguém sabe ao certo como Renato Augusto tomou a decisão de se aproximar do Santa Cruz. Alguns comentários apontam para a possibilidade de um projeto ambicioso apresentado pelo clube, algo que vai além de futebol, envolvendo planejamento de longo prazo, reconstrução de identidade e liderança dentro do elenco. Há quem diga que o próprio jogador está interessado em um desafio diferente, onde possa deixar uma marca duradoura e transmitir sua experiência para jovens atletas, algo que clubes grandes e europeus, muitas vezes, não oferecem. A incerteza sobre esses bastidores só aumenta a expectativa e mantém a torcida completamente envolvida. Além disso, cada notícia que surge sobre conversas, reuniões e possíveis ajustes contratuais vira assunto imediato nas redes sociais. Torcedores discutem salários, tempo de contrato, funções dentro do time e até a possibilidade de Renato Augusto se tornar referência em projetos sociais ou de desenvolvimento da base do clube. A especulação cria um efeito quase contagiante, onde cada comentário se transforma em um novo rumor, e a história ganha vida própria, quase como se o próprio público estivesse participando da negociação e decidindo os rumos dessa contratação. Outra camada que aquece o debate é a adaptação do jogador. Renato Augusto vem de temporadas em alto nível e clubes com estruturas robustas, e agora, segundo os rumores, enfrentaria um cenário diferente, com desafios únicos e condições distintas. Isso gera questionamentos sobre seu desempenho, sua motivação e sua capacidade de liderar um time em contexto regional. Mas, por outro lado, a experiência e a inteligência tática do jogador alimentam a esperança de que ele possa transformar não só o elenco, mas todo o ambiente ao redor, desde treinos até gestão de grupo, mostrando que futebol é tanto mental quanto físico. Por fim, o rumor de Renato Augusto no Santa Cruz desperta também uma dimensão emocional. Torcedores sonham com partidas memoráveis, com momentos de genialidade no meio-campo e com o impacto simbólico de ter um jogador dessa estatura vestindo a camisa do clube. Cada detalhe vazado nos bastidores, cada pista de negociação e cada comentário de fontes próximas ao clube só aumenta a sensação de que algo realmente grande está prestes a acontecer. Enquanto não há confirmação oficial, o burburinho segue vivo, movimentando redes sociais, programas esportivos e corações de fãs ansiosos por presenciar esse capítulo inédito na história do futebol brasileiro. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Enquanto a expectativa cresce, surgem comentários sobre a possível influência de Renato Augusto na escolha de novos reforços. Fontes não confirmadas dizem que o jogador teria voz ativa em indicações, podendo ajudar a montar um elenco mais equilibrado e competitivo. Essa possibilidade aumenta ainda mais a curiosidade da torcida, que imagina o meio-campista orientando decisões táticas e estratégicas, quase como um diretor em campo. Se confirmado, seria um movimento inédito para o clube, mostrando que a chegada de Renato Augusto vai muito além de simplesmente somar qualidade técnica, mas pode redefinir completamente a dinâmica interna. Outro ponto que desperta especulação é a relação com o técnico e a comissão técnica. Fontes indicam que há conversas para integrar Renato Augusto de forma que ele possa transmitir experiência sem interferir na autonomia do treinador, mas exercendo liderança natural sobre o elenco. Isso cria uma expectativa gigantesca de que o jogador será o ponto de equilíbrio entre juventude e maturidade, consolidando o time em campo e fora dele. A torcida já imagina treinos mais intensos, ajustes táticos finos e um ambiente motivado, quase como se o clube estivesse vivendo uma pré-temporada cheia de otimismo antes mesmo da oficialização do contrato. Além disso, cada especulação sobre o salário e benefícios do jogador se transforma em tema de debate entre torcedores e especialistas. Alguns apontam que o investimento é alto, mas justificado pela experiência, visibilidade e impacto dentro e fora de campo. Outros questionam se o cenário regional permitirá aproveitar todo o potencial do jogador. Independentemente disso,
A narrativa já está criada. Renato Augusto no Santa Cruz se tornou sinônimo de ousadia, ambição e de um plano que vai muito além do futebol, envolvendo marketing, motivação e fortalecimento da identidade do clube. Por fim, o clima de expectativa também é alimentado pelas redes sociais e pela mídia esportiva. Cada rumor, cada menção a reuniões ou negociações é amplificado por comentários, memes e análises, tornando o assunto onipresente. A história já está viva, mesmo sem confirmação, transformando o burburinho em um verdadeiro espetáculo paralelo ao futebol em campo. Torcedores sonham, discutem e teorizam sobre cada detalhe, criando uma narrativa que mistura realidade e expectativa, e que promete se tornar um dos assuntos mais comentados no futebol nacional se, de fato, Renato Augusto vestir a camisa do Santa Cruz. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!